Olá, hoje eu quero conversar com você sobre propósito de vida. Talvez você já tenha parado em algum momento da sua vida para pensar sobre esse assunto. Talvez você já tenha até pensado assim: essa história de propósito, isso é conversa desse povo que gosta de falar de motivação, de autoajuda, de autoconhecimento. Eu acho que isso tudo é besteira, não existe essa história de propósito. Eu estou aqui para conversar com você, esclarecer alguns pontos sobre isso e mostrar para você que não é bem assim desse jeito. Quero te convidar também, talvez, a se desfazer de alguns preconceitos e pensar com a cabeça um pouco mais aberta sobre esse assunto, porque eu quero mostrar para você que a sua identidade está totalmente ligada ao seu propósito de vida e sim, todos nós temos um propósito. Então fica aqui até o final desse vídeo. Se você tem interesse por esse assunto, aproveita, deixa o seu joinha para mim, se inscreve aqui no nosso canal, aciona o sininho das notificações e faz o seu comentário, interage para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é relevante e quem sabe assim você pode estar ajudando mais e mais pessoas a esclarecerem esse assunto na vida delas. Quanto mais você impulsionar esse vídeo, incentivar, como que você faz isso? Compartilhando, comentando, curtindo, e aí você aumenta a relevância do vídeo. E tem tanta gente que precisa ouvir sobre isso. Então, faz isso para mim e vamos lá. Propósito de vida. Eu falei que isso tem tudo a ver com identidade e você pode estar se perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra. Eu quero dizer para você que é o seguinte: você não consegue ser quem você nasceu para ser, ou seja, você viver seu propósito, se existem névoas, se essa questão da identidade não está clara para você. Eu quero dizer para você o seguinte: se você não tem clareza quanto à questão da identidade e tudo que está envolvido em relação à sua identidade, ou seja, quem você é, quais são os seus atributos naturais, quais são as suas forças, as suas fraquezas, quais são as suas características, suas facilidades, o que você tem aptidão para fazer e dentre outras coisas, se você não tem clareza em relação a isso, você não consegue manifestar sua real identidade e fazer diferença na vida das pessoas. E aí você não consegue viver o seu propósito, o seu potencial máximo. Tá, mas o que é propósito? Qual é o meu propósito de vida? Você quer que eu te diga agora qual é o seu propósito? Eu vou dizer para você. Então se prepara. O seu propósito é o seguinte: é ser quem você nasceu para ser. Mas como? Ser quem você é e ocupar o lugar que você deve ocupar sendo você mesmo, manifestando todo o seu potencial. E dessa forma você vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, o seu propósito está relacionado a como, guarda essa palavra, como você vai ser você mesma, sendo uma pessoa poderosa e assim fazer diferença na vida das pessoas. Esse é o propósito de vida de todos nós. Não importa se é trabalhando numa empresa, trabalhando no serviço público, na CLT, autônomo, sei lá. Não importa o como, se é ajudando uma pessoa em casa, fazendo a diferença na vida de alguém na sua família, o como está ligado ao seu propósito. O como é diferente, sabe, a variedade de coisas que você pode fazer sendo a sua melhor versão. Isso é viver o propósito certo. O problema é que, para a gente chegar nessa melhor versão, para a gente ter clareza de como a gente pode usar nosso potencial máximo, a gente precisa ter clareza em relação a quem nós somos. E essa clareza tem a ver com você ter uma identidade restaurada. Sabe, ao longo da vida acontece uma série de situações que desconfiguram a visão e o entendimento que nós temos sobre nós mesmos.
essa visão distorcida, sabe? Essas crenças erradas que a gente começa a nutrir sobre quem a gente é, do que a gente é capaz de fazer, do valor que a gente tem, do senso de merecimento que a gente tem, essas coisas distorcem a forma como nós exercemos a nossa identidade. E muitas vezes nos faz acreditar que aquilo que a gente tem aptidão natural é ruim, nos faz acreditar que aquilo que a gente gosta de fazer não é bom para os outros, vai fazer mal para os outros. A gente começa a se comparar com outras pessoas e achar que outras pessoas são o padrão que a gente deve seguir, sendo que isso leva a gente para um lugar muito difícil, muito perigoso. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Quando você se compara com outra pessoa, ela tem as facilidades dela, as aptidões dela, as características naturais da personalidade dela, do perfil comportamental dela, as tendências naturais que são dela. E quando você se compara com outra pessoa e quer ser igual a outra pessoa, você entra num lugar muito perigoso de parar de olhar para o que você tem e você nunca vai conseguir ser a sua melhor versão, porque você sempre vai querer alcançar um padrão que não é seu. Isso gera uma insatisfação muito grande. Mas o que faz a gente ocupar um lugar errado, entrar num lugar distorcido, num lugar que muitas vezes até mesmo piora as feridas que a gente já tem relacionadas à nossa identidade? O que nos leva a isso muitas vezes são as feridas do passado, sabe? Os traumas que a gente sofreu, as dores, os abusos, as palavras negativas que a gente ouviu, as distorções que as pessoas fizeram a gente acreditar. A gente começou a acreditar em coisas erradas sobre a gente. Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, assiste o vídeo anterior a esse que eu fiz, está aqui no canal. Você pode assistir para você entender como você se enxerga, porque isso tem a ver com autoimagem. O impacto que a nossa autoimagem tem, que tem a ver com a nossa identidade, e isso vai interferir em a gente viver ou não o nosso propósito. Muitas vezes isso leva até mesmo a gente a ocupar um lugar errado. A gente estar fazendo algo que não tem nada a ver com a nossa essência, e a gente ocupar um lugar que não deveria ser nosso, e a gente ficar fazendo isso por muito tempo, isso vai trazendo uma insatisfação muito grande, isso faz a gente questionar a nossa capacidade, isso faz a gente ficar frustrado com a nossa vida, isso adoece, isso mata a gente, isso gera uma desconexão com a nossa própria identidade e gera problemas de autoestima por causa disso, porque a gente se afasta da nossa essência. E daí para virar uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome mais pesada ou um problema de saúde, também é uma coisa muito rápida de acontecer. Mas eu quero agora passar para você algumas coisas que você pode fazer para te ajudar nessa jornada rumo a você ter clareza quanto à sua identidade, para você poder viver o seu propósito. Eu quero te passar 3 coisas. A primeira coisa que você pode fazer é o seguinte: faça perguntas poderosas para si mesmo. Perguntas que ajudem você a ter clareza quanto a quem você é. Perguntas que ajudem você a sair de um estado de atordoamento. Por exemplo, o que é que eu gosto realmente de fazer? O que é que eu realmente faço com facilidade e que me dá alegria, que me traz prazer, que me traz realização? O que é que eu fazia lá na minha infância que me deixava muito alegre, que eu sentia que eu estava sendo eu mesma, que eu sentia que eu estava sendo natural, que eu estava feliz e que me trazia assim uma vontade de ser algo a mais no futuro? Começa a fazer essas perguntas. Eu sempre fui essa pessoa assim negativa, para baixo. Eu sempre vi a minha vida
com uma certa dificuldade? Ou teve algum momento na minha vida que eu era mais leve? Quando foi que as coisas mudaram? Eu já fui leve alguma vez na minha vida? Quando foi? Por que que mudou? Quando foi que eu comecei a procurar ser de tal maneira que eu sabia que eu não era? Aconteceu alguma coisa específica que me fez mudar, me desconectar de mim mesmo? O que foi? Vai fazendo perguntas poderosas e você vai começar a clarificar. Mas pergunte também quais são os meus pontos de força, o que eu faço bem, do que eu gosto, o que me move. Vai perguntando e você vai anotando. Tudo isso são perguntas poderosas de sabedoria que você pode fazer para você mesmo e vão ajudar você a ter mais clareza sobre quem você realmente é na essência. Segundo ponto, segunda coisa que você pode fazer aí nesse processo, identifique a origem das suas emoções. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer perguntas para si mesma a cada reação sua, emocional. Por exemplo, quando você sentir que você perdeu o controle com alguma coisa, você faz uma reflexão e pensa: por que que eu sempre reajo assim, dessa maneira, em relação a tal coisa? Por que que toda vez que alguém fala isso, eu fico triste? Por que que toda vez que alguém faz tal coisa, eu perco o controle? Por que que toda vez que eu passo em tal lugar, me dá agonia, eu fico, sabe, descontrolada, me dá gatilho? Porque essas coisas acontecem, a gente precisa identificar. Começa a mapear suas reações. Que tipo de reação você tem? Você explode? Você chora? Você vai para um lugar e se isola? Você deita, não quer ver ninguém? Você começa a comer demais? Você cai nos vícios? Você se descontrola em termos de comportamentos? Você vai para comportamentos extremos aí, descontrolados em qualquer área? Começa a mapear suas reações e começa a perguntar: por que você faz isso? É porque você está tentando abafar uma dor emocional? Por quê? De onde veio essa dor? Começa a mapear, você vai se autoconhecer, isso vai trazer à tona os teus excessos. E todo excesso revela uma falta. Todo excesso revela uma falta. Falta de quê? Falta de amor. Falta de amor por você mesmo, do amor que você queria ter recebido de alguém que era importante para você, às vezes na sua infância, do seu pai, da sua mãe, de um professor, de alguém, e esse amor de repente não veio, ou de repente você sofreu alguma situação que te trouxe dor, decepção, raiva, tristeza, vergonha, e essa fonte foi mutilada em você, e por causa dessa dor que você tem, desse vazio, você cai num excesso, tentando suprir essa falta. Então vai mapeando isso. Depois eu vou fazer outro vídeo só para te explicar sobre isso. Excessos que revelam faltas. Terceira coisa que você pode fazer: mapeou seus excessos, identificou esses excessos, comece a identificar a origem dessas emoções. Onde foi que isso começou? Onde foi que esse comportamento excessivo começou? Em que momento da sua vida as coisas começaram a ficar diferentes? Você sempre foi essa pessoa compulsiva? Por exemplo, se você tem uma compulsão com comida, você sempre foi assim, desde criança? Ou teve algum momento específico em que você começou a ficar assim? Vai mapeando a origem das coisas e você vai começar a entender onde foi que a sua identidade foi desconfigurada. Porque de repente está aí a chave que faltava para você saber aonde você precisa procurar ajuda para que você possa restaurar a sua vida e voltar a ser uma pessoa inteira, da maneira que você precisa ser. Talvez você até mesmo identifique que você precisa de ajuda profissional. Tem um monte de profissionais aí que são aptos para te ajudar,
psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, se for necessário. Um trabalho multidisciplinar, às vezes é necessário e a gente tem que ter humildade para admitir essas coisas. Muitas vezes, quando são coisas mais simples, talvez você até consiga resolver só com autoconhecimento, mas se você sentir necessidade, procure sim pessoas que possam ajudar você nesse processo, porque é importante, você não pode caminhar só. E a gente precisa esclarecer essas coisas para que você saiba que isso é muito sério e que é importante você cuidar da sua essência, para que você seja uma pessoa poderosa, para que você consiga viver o seu propósito de vida. E lembre-se, se tudo que você faz na sua vida está te gerando um esforço excessivo, está pesado demais, está te trazendo peso, uma tristeza, uma angústia, uma frustração, uma falta de sentido, talvez essa sensação seja reveladora de que você não está sendo aquilo que você realmente nasceu para ser. Você não está vivendo sua real identidade e talvez você precise repensar algo aí na sua vida. Mas isso são sintomas e você precisa procurar descobrir qual é a causa para aí sim as coisas voltarem a se encaixar na sua vida. Busque entender por que você faz o que você faz hoje, por que você está onde você está. E lembre-se de mais uma última coisa que eu quero deixar para você aqui nesse vídeo. Você não é um erro. Você foi criado, foi criada com tudo o que você precisa para fazer a diferença na vida de pessoas que só você pode tocar e mais ninguém. Somos muitos seres humanos, bilhões e bilhões de pessoas aí na face da Terra. Alguém vai se conectar com você para você fazer diferença na vida dessa pessoa, sendo você. Mas a maior mentira, o maior engano é você acreditar que você não pode fazer diferença na vida das pessoas sendo quem você é. Você precisa ser outra pessoa diferente de quem você é. Para fazer isso, você precisa voltar à sua verdadeira essência e entender que dentro de você tem um pacote completo para fazer isso da melhor maneira, da sua maneira, ok? Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo ajude você a tomar consciência sobre isso. Viva o seu propósito, sendo quem você é, da maneira poderosa que você foi criado para ser, ok? Deixe seu joinha pra gente, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações, comenta, compartilha e um grande abraço para você. Até o próximo vídeo.